Toda criança tem direitos à vida, à liberdade, ao amor, à compreensão dos pais e da sociedade. Toda criança tem direito à educação e de exercer o direito fundamental da vida, o de ser feliz. Além de tudo isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente também estipula: todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos. Elas devem ser protegidas pela família e pela sociedade. O artigo 18 do Estatuto diz que é dever de todos nós zelar pela dignidade dos pequenos e vai além. Nenhuma criança ou adolescente deve sofrer. Nos casos em que esses direitos são violados, entra o trabalho do poder público, com ações de acolhimento e adoção. No BH do Bem de hoje, vamos te mostrar como funciona o processo de acolhimento de crianças na capital. Você vai conhecer o trabalho da ONG O Proação, que cuida de 2 abrigos. Eles dão suporte para crianças de 0 a 6 anos. Você também vai conhecer o trabalho dos voluntários que doam tempo e carinho aos pequenos abrigados. Acolhimento e adoção é o nosso tema. Fique com a gente. O BH do Bem começa agora. Belo Horizonte tem 56 abrigos que acolhem bebês e crianças. Nesses locais, os pequenos são cuidados e recebem alimentação balanceada, um ambiente adequado e atenção de profissionais como psicólogos e assistentes sociais. Para manter os abrigos, o poder público fornece apoio financeiro, mas em alguns casos, os custos são tão altos que inviabilizam o funcionamento da instituição. Em janeiro de 2011, o abrigo Filhos de Nazaré, do bairro Prado, passou por essa situação e quase fechou as portas. Célia trabalhava no local na época e ficou desesperada quando recebeu a notícia do fim do funcionamento da casa. O carinho pela profissão e pelas crianças motivou Célia a iniciar um movimento de salvação da casa. Ela buscou ajuda na internet, mobilizou amigos e fez tudo o que estava ao alcance para evitar o encerramento do abrigo. Um ato de amor. Essa casa realmente ela ia fechar, né? Então, assim, foi uma luta muito grande, um sofrimento muito grande para não deixar fechar essa casa. Então, eu busquei uma ajuda, pedi ajuda aí da internet, pedi ajuda a pessoas da sociedade para não deixar fechar. Aí eu brinco que 45 minutos do segundo tempo, eu joguei na internet junto com um amigo meu aqui da casa, que eu tenho um carinho muito especial, que é o Paulo. A gente entrou, ele falou, vamos entrar na internet e vamos pedir socorro para a casa não fechar. E aí a gente fez isso. A luta pelo abrigo deu certo. Célia encontrou uma fada madrinha, a dona Ângela. O trabalho social já fazia parte do dia a dia dessa aposentada. Em agosto de 2005, ela criou o Núcleo de Composição de Parcerias em Projetos e Ações, o Proação. Eu senti um desejo de abrir uma entidade para mim. Então, eu montei o Proação, que é o quê? É um núcleo de composição de parcerias em projetos e ações, porque é uma coisa que bem abrangente. Quem quiser participar é um núcleo de composição de parceiros. Então, começamos pequenininhos. A entidade sem fins lucrativos começou atendendo crianças da comunidade do bairro Nova Vista, com aulas de dança. Ao saber que o abrigo iria fechar, Dona Ângela aceitou o desafio e assumiu a direção do local. Graças a ela, a casa pode continuar recebendo os pequenos. Eu não sei nem de onde partiu, para ser sincero com você. Eu acho que o primeiro e-mail quem recebeu foi a Márcia, minha filha. Falou, mãe, diz que tem uma casa, um abrigo, né, que agora é que chama casa de acolhimento, agora é que eu digo recentemente. Tem um abrigo no Prado que diz que vão fechar e estão querendo que o Proação assuma. Eu falei, minha filha, é uma coisa totalmente fora da nossa realidade, porque eu não conhecia nada de casa de acolhimento. Não, mas vão lá e-mail vindo e a coordenadora, a técnica assistente social da Casa de Filhos de Nazaré, que ainda é hoje, até hoje ela ficou conosco, a Maria Célia Rios, me ligou. Falei, dona, vem cá para a senhora conhecer e tudo. Aí eu cheguei aqui, fiquei assim, um pouco chocada com a realidade que eu vi.
sabe? Aquele monte de criança com tudo, móveis precários, uma casa toda caindo, com um reboco, mal pintada. Me deu assim, uma impressão, falei, isso foi em dezembro. Aí fui lá na prefeitura para poder saber o que é que eu tinha que fazer, porque eu não sabia nem o que eu tinha que fazer. Eu brinco que eu passei o Natal de 2010 quase que dentro da prefeitura, porque dia 23 de dezembro eu assinei com a prefeitura, porque tinha prazo, tudo tinha prazo para poder saber se eu ia ficar mesmo, eu tinha que reformar a casa e tudo. Aí assumi no dia 2 de janeiro de 2011, eu assumi o Filhos de Nazaré. E por que a senhora assumiu? Porque eu achei que era um chamado para mim. Seria uma nova experiência para mim. E eu gosto de desafio. Toda a vida eu gostei. Dona Ângela agregou o abrigo ao trabalho da ONG O Proação. No ano seguinte, no mês de agosto, a convite do Ministério Público, Dona Ângela e o Proação assumiram mais uma instituição e foi aberto o segundo abrigo, o Mãos de Maria, que recebe bebês de 0 a 1 ano. Como a própria Dona Ângela explica, foi rezando para Nossa Senhora, de quem é devota, que ela conseguiu um espaço em frente ao primeiro abrigo. O Mãos de Maria tem vagas para 15 bebês. Eles chegam encaminhados pelos conselhos tutelares e pelo Ministério Público, através da Vara da Infância e Juventude. A criança ela é acolhida, né? Pela ocorrência da chamada situação de risco. Ou então, uma segunda hipótese é pela manifestação dos pais de que desejam entregar essa criança para a adoção, né? A situação de risco, ela vamos dizer assim, acontece de muitas formas, né? Quando qualquer direito básico da criança é violado, seja alimentação, educação, vestimenta, medicação, enfim, chama direito à vida, saúde, educação, quando qualquer desses direitos é ameaçado ou violado pelos pais, né? Então se autoriza que se retire essa criança dos pais, ou seja, é suspensa a guarda desses pais, e essa criança então é colocada ou numa família substituta ou no abrigo. O afastamento familiar e o acolhimento institucional são medidas protetivas às crianças. Na entidade, os pequeninos recebem alimentação, abrigo e recreação. As funcionárias cuidam com carinho para garantir um crescimento saudável. Dependendo do que acontece lá, seja lá qual o motivo desse acolhimento, é um afastamento e é uma dor para essa criança. Afinal, é a família dela. Então, a criança se vê num lugar estranho, com pessoas, né, estranhas, e a partir desse momento ela tem que conviver ali. Então, eles se apegam muito aos funcionários aqui do acolhimento. E a gente dá muito amor, muito carinho, né? Então, eles são, de certa forma, muito carentes mesmo. Porque sente falta da família, né? Afinal de contas, houve essa ruptura aí, né? Mesmo que temporária. Isso causa dor, né? Eu falo que o acolhimento, ele causa marcas na criança. Mas vai depender do nosso trabalho fazer com que o acolhimento cause marcas boas. Enquanto a criança está abrigada, as assistentes sociais e o pessoal da ONG faz todo o acompanhamento do desenvolvimento dela. As atividades são registradas diariamente. O acolhimento institucional, ele tem que deixar a história da criança gravada aqui, né? E isso está na lei. A criança que passou por aqui, que seja um dia, que seja uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano, a história dela está aqui, né? O momento em que ela esteve de medida protetiva, ela não foi em vão, não ficou sozinha. Alguém cuidou, alguém deu amor, alguém deu carinho, e isso está registrado. Então, um dia, se ela quiser saber da história dela, ela pode vir buscar aqui, né? Que a gente tem registrado, a gente faz um livro, né? E ali tem a data em que foi ao médico, a data em que comemoramos o aniversário, a data que recebeu a visita da mãe. Isso é marca. A gente faz com que essas marcas sejam marcas boas, né? Nesse
período de afastamento da família, a criança foi amada, né? Pelo menos assim eu garanto aqui na Casa Filhos de Nazaré e na Casa Mãos de Maria que essa criança foi de fato amada. Aqui foi garantido de fato o direito delas. Além do trabalho interno, as assistentes sociais e psicólogas monitoram também as famílias. A intenção é reintegrar a criança ao lar. E só em último caso, a criança é encaminhada para adoção. E a partir do momento que ela chega, a gente procede um estudo social para avaliar as possibilidades de retorno dessa criança para o lar de origem, que são os pais, ou família extensa, que são os tios, avós, né? Alguém que manifeste interesse e que tenha condição de garantir o direito dessa criança. Aí a gente procede esse estudo social, a gente faz um trabalho em rede, aciona a comunidade, né, dessa família, o centro de saúde, escola, centro de referência de assistência social, né, para avaliar esse retorno. E dentro do prazo legal, a gente avalia essa possibilidade dessa criança regressar para o lar de origem ou extenso, né, e na impossibilidade, família substituta. A equipe do abrigo faz um relatório completo do desenvolvimento da criança e da situação da família. Esse documento é repassado para a Justiça, que usa as informações no processo. Os laudos eles são muito bem feitos, em geral, né? São extensos, minuciosos, eles veem só a situação da criança, dos pais, da família extensa, situação tanto a questão escolar, a questão de saúde, a questão da dependência ou não de drogas, a questão financeira, a parte afetiva. Enfim, eles são muito detalhados, né? E eles fazem, depois de toda essa apanhada, eles lançam também uma opinião técnica, né? O juiz não é obrigado a acompanhar essa opinião técnica, mas ela é extremamente relevante para que o juiz possa formar o seu convencimento, né? Do que ele vai, qual a decisão que ele vai tomar naquele caso. Para garantir o bem-estar dos pequenos, há todo um planejamento das refeições, dos medicamentos, das atividades recreativas. Tudo feito com muito carinho e atenção. Mas, além dos funcionários de carteira assinada, outras pessoas também trabalham em parceria e trazem conforto e amor para as crianças. Estamos falando dos voluntários, pessoas importantes para as casas de acolhimento. Um desses voluntários é o Dr. Carlos Alfredo. Ele é pediatra e faz o acompanhamento das crianças do abrigo sem cobrar nada. Na época, minha mulher tinha uma flora aqui no bairro e foi convidada por ela para fazer o paisagismo lá, e junto com o paisagismo fui eu também, né? E desde essa época a gente presta essa assistência médica pediátrica lá com muito carinho, com muita tranquilidade e afeto. E é uma coisa que eu gosto de fazer e faço questão de fazer, né? E inicialmente esse trabalho era feito lá na casa, né? Hoje, como nós estamos pertinho, o consultório está pertinho dessas casas, eu faço esse atendimento aqui, e se por acaso houver urgência ou uma necessidade, a gente vai lá. Mas normalmente o trabalho é praticamente feito todo aqui no consultório. Grande parte dos problemas que nós temos aqui é justamente a desnutrição, né, e os problemas emocionais. São crianças desnutridas, com desnutrição severa e muito carentes, né? São crianças que emocionalmente dependem muito dos cuidadores na casa, da orientação da própria psicóloga lá, do carinho da gente aqui, né? São crianças que chegam ao consultório, querem vir para o seu Paulo. No início são crianças que têm medo de você. Assim que elas adaptam ao local, adaptam a você, elas querem pele, né? Querem contato físico, né? Ali nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos as pessoas que realmente trabalham na casa, são assalariados, estão lá todos os dias e tal, e tem uma parte voluntária. A pessoa vai lá, se inscreve e vai lá brincar, né? E uma outra coisa que nós recebemos muita doação. Aqui no consultório mesmo, a gente faz uma campanha, né, de alimentação, de roupa, de leite, né? Então a clientela toda participa disso aqui.
Tem gente que vem aqui no consultório, deixa dinheiro com a Jane para a gente passar para a diretoria lá. Então, você vê que é uma coisa que todo mundo quer ajudar. Tem muito tempo que eu estou lá e eu acho que aquilo lá é um pedacinho meu, mas tem um pedacinho de todo mundo que ajuda lá, né? No próximo bloco tem mais exemplos de trabalho voluntário nas 2 casas de abrigo e a história emocionante da mãe que conseguiu reestruturar a vida e reaver a guarda dos filhos. O BH do Bem volta já. No BH do Bem de hoje falamos sobre acolhimento e adoção. Estamos mostrando o trabalho da ONG Proação, que gerencia 2 abrigos na região oeste de Belo Horizonte. A ONG Proação funciona com repasse da Prefeitura de BH destinado ao acolhimento. Em 2009, o valor mínimo por criança era de R$ 900 por mês. No final de 2014, após um reajuste, essa verba chegou a R$ 2.200. A entidade recebe R$ 54 mil para garantir a manutenção das crianças dos 2 abrigos, que inclui alimentação, vestimenta, medicação e pessoal especializado, além do aluguel dos imóveis, o que não é suficiente. Aqui, o Proação, ela sobrevive do convênio com a Prefeitura, da ajuda dos sócios fraternos e dos eventos que a gente realiza. Além do repasse da Prefeitura pelo Serviço de Acolhimento de Crianças em Situação de Vulnerabilidade, a entidade recebe doações de dinheiro, cestas básicas, leite e material de limpeza. E conta com o trabalho de voluntários na formação educacional e humana das crianças. Tudo em busca de uma vida mais saudável e feliz. Um desses voluntários é a Marcela. Ela vem ao abrigo de bebês e dedica tempo e cuidado, além de ajudar em outras tarefas. Uma amiga minha, Letícia, que é psicóloga também, a gente trabalha junto, ela me convidou para vir ao abrigo. E aí, inicialmente, eu fiz um trabalho no Filhas de Nazaré, com as crianças de 1 a 6,
com atendimento psicológico voluntário. Então, a Camila, que é psicóloga do abrigo, me encaminhou crianças que teriam algum tipo de dificuldade psicológica, que ela entendia que precisava de um acompanhamento, e eu também fiz acompanhamento de uma mãe. Até o momento, a Camila vem encaminhando para mim, mas eu faço atendimento no meu consultório. E depois disso, eu e a Letícia começamos a vir ao abrigo dos bebezinhos, Mãos de Maria, que é em frente, né? E aí a gente começou a vir para fazer um trabalho diferente da psicologia, que é esse trabalho de carregar no colo, de brincar, de trocar afeto, de dar a papinha, dar a mamadeira, um trabalho mais de acolhimento mesmo. A gente fica 2 horas por semana, então a gente chega aqui de manhã às 10, a educadora fala se precisa dar uma mamadeira, uma papinha, a gente brinca no tapete com as crianças, se tiver alguma criança chorando a gente dá colo. É um trabalho de apoio às educadoras e para desenvolver esse lado afetivo das crianças. Aqui é um abrigo muito cuidadoso com as crianças, mas as educadoras estão trabalhando. Então, essa troca de afeto existe com as educadoras, a gente observa isso o tempo todo, quanto que elas gostam dos meninos, mas nosso trabalho aqui é voluntário, então eu não tenho que cumprir o meu trabalho, eu tô aqui para brincar com elas. Eu saio daqui muito alegre, é uma alegria enorme, porque os meninos, eles retribuem com o olhar, com o sorriso, eles balbuciam, eles tentam conversar e dá uma sensação muito alegre de um contato com bebês, né? Com contato com a criança. É muito bom, dá uma sensação de leveza e transforma a vida da gente numa coisa assim, menos dramática, digamos. Todos os nossos problemas são muito pequenos perto do abandono. Camila é amiga de Marcela e também reserva um tempo na agenda para brincar com as crianças. Uma amiga minha, ela já faz trabalho voluntário aqui por um tempo, aí ela comentou comigo desse trabalho. Aí eu falei, aí eu tive interesse de participar assim, do trabalho, porque tinha muito tempo que eu não fazia alguma coisa assim voluntária e eu estava sentindo falta, e aí eu resolvi abraçar a causa. Aí eu vim primeiro na casa, no abrigo dos meninos, de 0 a 1 ano, e aí eu fiquei apaixonada, assim, com eles. E eu vi que, assim, o pouco que a gente faz já repercute, assim. Eles ficam muito felizes e eles já te reconhecem. Ela já tinha participado de ações sociais em asilos e creches na época de escola. Marcela convidou a amiga para retomar o trabalho voluntário. O envolvimento foi tanto que no fim de 2014 ela fez uma mobilização entre amigos para arrecadar doações para a instituição. Surtiu um super efeito e eu recebi muitas doações da minha casa, tanto que a campanha foi assim, 15 dias no máximo, e eu divulguei pelo WhatsApp para os meus amigos, conhecidos, e eu recebi muitas doações. Então, foi muito bacana. Eu me sinto bem, assim, eu acho que é muito pouco que a gente pode fazer. Eu tirar 2 horas da minha semana para ajudar aqui é muito pouco, faz pouca diferença no meu tempo e faz muita diferença para eles. Quem também dedica tempo na agenda para ajudar o abrigo é a Cristina. Eu moro aqui no bairro já há bastante tempo e já sabia que tinha um abrigo aqui. Mas até então, aquela correria de professor, dar aula num horário, dar aula em outro, eu não tinha tempo. E assim que eu aposentei, eu vim aqui, conversei com a Maria Célia e já comecei o trabalho já. Olha, eu faço de tudo. Eu chego aqui na semana, às vezes um abraço. Fica com a criança no colo, o tempo que você está aqui pode ser 2 horas ou mais, você está um abraço, você troca uma fralda, eu levo ao médico. Acho que todo mundo devia ter experiência. A gente ganha muito mais, ganha em dobro, muito mais, dando essa contribuição. É muito bom.
Maria Helena cuida dos meninos e das meninas voluntariamente e usa da expertise de babá. Ela trabalhou por mais de 30 anos tomando conta de crianças. Hoje, já aposentada, vem ao abrigo ser voluntária. Quando eu parei assim, de uma vez de trabalhar, eu entrei em depressão, porque eu moro sozinha. Então, para mim, foi uma terapia. Eu consegui preencher o vazio que eu estava sentindo do trabalho dos meninos que eu mexia com eles. Que na época eu mexia para ganhar, que era a minha sobrevivência. Agora não, eu mexo por prazer de ficar com eles. A gente vê que a vida da gente, que às vezes a gente reclama por coisa tão pouco, por tão pouca coisa, a gente reclama da vida, né? Quando a gente vê essas crianças, o que elas passam, então sempre alegre, brincando, e o carinho que eles têm quando eles gostam, o carinho que eles têm com a gente, é uma coisa assim impagável. Você se sente bem fazendo isso? Eu me sinto muito bem, muito bem. Uma das crianças que Maria Helena cuidou é filha de Maquelane. A jovem Maquelane, de 25 anos, tem 4 crianças. Ano passado, a justiça encaminhou os meninos para o abrigo, uma situação que mudou a vida dela. Aí num belo dia eu levo na escola e que eu chego na escola e meus filhos não estão. Só com a carta do juiz, que o juiz foi buscar a guarda, que a guarda era do juiz. E aqui pra mim eu caí no chão. Fiquei sem chão, não dormia. Ficava pensando, mas eu não desisti deles não, eu ia atrás. Ia nas visitas, fui atrás pra me saber onde é que eles estavam. E o pai correu atrás deles mesmo. Porque a gente não pode perder um filho da gente assim, né? Eles estavam num abrigo? Estavam num abrigo. E eu dei muita sorte que esse abrigo foi aqui perto, né? E eu também dei muita sorte que esses 4 ficou todos os 4 num lugar só. A história de superação de Maquelane é emocionante e você vai conferir como tudo aconteceu logo depois do intervalo. Voltamos já. Este é o Cerrado, e esta é a sua história. O Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta. É o berço de alguns de nossos mais importantes rios, matas e fascinantes animais, como o tatu canastra, o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. O Cerrado é vital para a biodiversidade do nosso planeta, mas está desaparecendo rapidamente. O avanço descontrolado da fronteira agropecuária é grande parte do problema. Metade do Cerrado já se foi. Se não agirmos logo, vamos perdê-lo completamente. Conheça e respeite o Cerrado e ajude o WWF Brasil a conservá-lo. Visite www.wwf.org.br/Cerrado. O futuro do Cerrado está em nossas mãos. O BH do Bem está de volta. Hoje falamos de acolhimento e adoção. No último bloco, começamos a te contar a história de uma moça que perdeu a guarda dos filhos, foi guerreira e reverteu a situação. O processo de perda foi muito difícil para Maquelane, mas ela não se deixou abater. Visitava os filhos no abrigo com muita frequência. Não, meus filhos é tudo. Você é um príncipe, uma rainha, uma Cinderela. As psicólogas e assistentes sociais do abrigo acompanharam de perto o desenvolvimento social e emocional de Maquelane. Eles conversaram comigo bastante,
me deu muita assistência, que eu fiquei muito nervosa, eu não queria que meus meninos ficassem lá, e a Camila mais a séria conversou comigo, não mãe, aqui é totalmente diferente, não precisa se preocupar. Elas arrumaram psicólogo para mim, para meus meninos, até hoje eu vou no psicólogo que eles arrumam para mim, né, que é aqui perto. Aí eu vou no psicólogo, que antes eu achava que psicólogo era só para doida, eu não vou quando sou doida no começo. Que elas falaram, não mãe, vai que é porque você está muito estressada. A gente não se preocupa que o seu filho não vai para a fila da doação, que a gente já leu o seu relatório, a gente fez reunião para saber como é que foi o seu caso, os seus meninos, quem te acompanhou e tudo. Não se preocupe em nada, nós só quer te ajudar você para você mostrar que você quer ser uma mãe. Não, mudou bastante, que eu era muito roeira, eu ia muito para balada, para funk. E meus meninos não deixavam só, deixavam com as minhas vizinhas. Quando era com as minhas vizinhas, era com a minha irmã. Aí pegava, muitas vizinhas pegavam no meu pé e falavam, não, Maquela, você tem que tomar vergonha na cara, cuidar dos seus meninos, que um dia pode acontecer o pior. E aconteceu. Falava assim, deixa eu curtir, que eu não curti quando era mais nova, então deixa eu curtir, não vai acontecer nada não. Aí eu ia. E agora que aconteceu, eu não vou mais. Agora eu sou uma mãe de verdade. Foram 10 meses? Foi 10 meses sem meus filhos. Imagina uma mãe ficar 10 meses sem 4 crianças dentro de casa. É ruim demais. Demais. Eu fiquei sem chão, né? Mesmo você sabendo que eles estavam bem? Bem, mesmo assim eu sabendo que eles estavam bem, eu não dormia tranquilo. Ficava pensando muito neles, chorava bastante por eles. Maquelane provou que havia mudado e conseguiu trazer os filhos para perto. O retorno das 4 crianças para casa aconteceu justamente no Natal. Eu estava lá de manhã cedinho, esperando eles acordar para me levar eles embora. Eu falei, Deus, muito obrigado, você passar o Natal e o Ano Novo comigo. Aí vai e eles ligam, seu filho não vai vir embora mais para o abrigo, seu filho vai ficar direto com você. Você vai só na guarda da infância para você pegar o papel de desligamento deles do abrigo. Você reaviu as crianças? Aí reaviu as crianças. Eu fiquei com medo, né, deles só ficar lá e não vir mais para casa, né? Mas eles veio para vir embora para mim. Não foi para outras pessoas, veio embora para casa deles. Porque você deu conta? Eu dei conta. Fui atrás, corri atrás do meu filho, para meu filho voltar para casa. Porque meus filhos foi Deus que me deu, eu não vou deixar outras pessoas tirar e ser embora para outra pessoa. Aí vai vindo, só tá vindo bênçãos. Minha casa saiu. Meu marido, a porta do emprego abriu para mim e para ele, que nós dois ficou desempregada, tá até hoje desempregado, com a situação que aconteceu, né? Aí só tá acontecendo milagres, com a vinda deles embora para casa de volta. Mas nem todas as famílias têm a força e a superação de Maquelane. Em muitos casos, a melhor opção para a criança é ser adotada. O meu receio era eles ir para adoção, o meu medo era ter eles ir. Mas Deus me ajudou muito que eles não foram. Porque o nome deles estava, de cada um, já numa fila para ser adotado por uma família. Né? Todos eles estavam. Mas eles não foram? Não foram. Por você? Por mim, que eu corri atrás deles mesmo. Eu falei, não, meu filho não vai, que meu filho tem mãe e tem pai. Então eu vou correr atrás por eles. Eles não foram porque eu mostrei interesse pelos meus filhos. Eu fui atrás, tudo que eles mandou fazer, eu corri atrás. Vai, Maquelane, vai em tal lugar, eu ia. Maquelane não deixa de fazer isso, eu ia. As visitas até que eles mandaram até cortar minha visita um dia sim, um dia não, porque eu ia todo dia eu estava lá, era de segunda a segunda, quando era de segunda a segunda era todo final de semana. Aos poucos eu estou superando, aos poucos, né, que ainda tem um pouquinho de medo, né, de estar assim, que eles for comigo, que qualquer coisinha que acontecer, se os vizinhos verem alguma coisa, eles podem ligar para vir buscar eles, se eles virem buscar eles, se acontecer alguma coisa de ruim com eles, que Deus me guarde, que eu não vou deixar de acontecer, se for comigo que pode vir. E dessas vezes eles vão direto para ser adotado. A adoção, ela confere uma segurança, né, tanto para a criança como para o casal, porque uma vez que existe a cessação do vínculo com os pais biológicos, ou seja, a destituição do poder familiar afasta os pais biológicos da criança de forma definitiva, né? Isso possibilita também a formação de um novo vínculo de filiação através da adoção, entendeu? Então esse pai e essa mãe adotivos, eles são pais para todos os efeitos legais, inclusive na certidão não tem nenhuma menção de que é adotivo, de que é biológico, é pais e filho, né, entendeu? E isso aí é definitivo e
e dar uma estrutura, né, para esse casal, não precisa ser um casal, pode ser também uma pessoa solteira, viúva, separada, né, de poder ter segurança para cuidar dessa criança também. O trabalho voluntário na casa de bebês transformou a vida de Luciana. Ela conheceu um neném recém-nascido e se apaixonou. Aí todo dia depois do serviço, eu ia lá, ajudava a trocar fralda, dar mamadeira, a ninar os meninos. E aí o Gabriel tava lá, ele tinha 2 meses. E aí eu comecei a me apegar, fui me apegando a ele e eu tava lá todo dia. E aí foi isso. Esse perfil dela não facilitaria o processo de adoção. Eu lembro direitinho, a primeira vez que eu entrei no quartinho assim, vi ele tava deitado de bruços, que ele tava de bruços? Ele tinha um umbigo pra fora, assim, grande, sabe? Aí ele com a perninha assim pra fora, do berço, assim, de pendurada. Coitadinho desse neném e tal, eu arrumei ele. Eu lembro que foi um dos primeiros meninos que eu vi. E assim, eu lembro que eu tinha gostado dele, eu apaixonei muito por ele. E pelo Samuel, que era um outro menininho que tava lá. Então, assim, aí depois com o tempo fui só me apegando cada vez mais a ele. Ele era o menino que mais chorava no abrigo. Ele era muito chorão, ele tinha muito refluxo, eu acho que ele não sei se ele tinha muita cólica na época, assim. Então, assim, eu fui ficando meio com dó daquele neném que só chorava. E eu falava, nossa, esse menino só chora. Aí eu fui pegando e fui cuidando. Pra mim era ótimo, assim, ver ele parar de chorar, sabe, no meu braço, assim. A família da moça também ficou receosa com a ideia da adoção. Apesar de eu ir criando laço com ele, aos poucos, eu acho que já é uma coisa, assim, desde o início já era pra ser meu, entende, assim? Eu tenho isso, eu sinto isso. E assim, desde sempre eu sempre falava, ele nasceu para ser meu filho. Luciana provou que era possível criar o pequeno com toda a estrutura e carinho. A justiça reconheceu isso e a arquiteta conseguiu a guarda. Dei entrada no processo, fui no juizado, aí eles vieram na minha casa, aí depois teve a entrevista com a assistente social, com a psicóloga. Elas ficaram muito preocupadas pelo fato de eu ser solteira, de eu ser nova, de poder ter meus filhos. Então, assim, eu acho que a preocupação delas, assim, elas fizeram uma entrevista, depois fizeram outra, e sempre me alertaram, essa criança pode não andar, das dificuldades que eu poderia ter, dificuldade de arrumar um namorado, que seria mais complicado, do preconceito. Então, assim, tudo isso eu fui, assim, ciente, eu já sabia, eu já tinha pensado em tudo. Então, assim, eu tava certo o que eu queria. E aí, em novembro, ele começou a passar todos os finais de semana comigo. Eu pegava ele sexta-feira à tarde e devolvia segunda. Aí, em dezembro, ele começou a passar férias comigo. Liberaram pra passar férias. Aí, final de janeiro, aí seria pra eu poder devolver ele, mas aí logo em seguida saiu a guarda. Então, assim, já peguei a guarda dele direto. Aí tá comigo até hoje. Primeiro me falaram que eu tava ficando doida. E depois começaram a entender que realmente era o que eu queria e começaram a me apoiar, todo mundo do meu lado. E hoje todo mundo alucinado com ele. O carinho das cuidadoras, o prazer de quem trabalha com o que ama e que defende um futuro melhor para crianças. O afinco e o desejo em ajudar. Os voluntários e as atividades essenciais para assegurar amor e carinho. E quando você vê o Gabriel feliz, sorrindo... Eu me emociono. Você vê essa evolução, inclusive física dele, né? Então... Na verdade, no caso de uma criança que tem dificuldade, acho que a vitória é tão grande, é tão maior, sabe? Igual assim, o dia que eu tava viajando, em abril do ano passado, ele já tava com um ano e meio quase. E minha tia me mandou um vídeo dele engatinhando. Então, assim, é uma coisa que é natural, sabe? Mas, assim, pra mim, o fato dele engatinhar, pra uma criança que nem sentava, uma criança que não tinha expectativa,
Então, assim, pra mim, assim, na hora que eu vi aquilo, assim, a primeira coisa que eu fiz foi chorar, não teve jeito. São pequenas e grandes ações que constroem uma cidade melhor. Uma BH do bem. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.